Hoje nós estamos encerrando uma série que nós começamos no início do mês, a série Roquema, Sabedoria para 2020. E nós estamos propondo, ou nós propomos durante essa série para você, que sabedoria não é um elemento inacessível ao cristão que só está à disposição daqueles indivíduos iniciados em mistérios ou que foram reclusos nos monastérios ou nos seminários, e aí então eles ficam lá anos meditando, lendo textos misteriosos, e aí eles saem de lá com um rótulo de sábio. Não, sábio não é esse que vai passar 7 anos no Tibete. Sábio é aquele que teme ao Senhor. Sabedoria é uma habilidade espiritual que está à disposição do crente, de todo aquele que teme ao Senhor, de todo aquele que vive a sua vida da perspectiva de que há um Deus que governa soberanamente sobre todas as coisas. Aquele que vive, se conduz e conduz os seus passos na perspectiva de que Deus ele governa, este é sábio. Sabedoria é uma habilidade espiritual a ser desenvolvida e trabalhada por mim e por você. No primeiro domingo a gente falou que sabedoria, o fundamento, a base da sabedoria é o temor do Senhor. Sem temer a Deus não dá para ser sábio, sem temer a Deus não dá para a gente adquirir e desenvolver sabedoria como a gente adquire e desenvolve uma habilidade qualquer, seja ela como música, habilidade física, seja ela qual for. No segundo domingo desse mês, nós conversamos, o Christopher, ele trouxe uma mensagem para nós falando sobre os frutos da sabedoria. E a gente descobriu que, essencialmente, o fruto da sabedoria espiritual é uma vida bem-sucedida, é êxito. Porque quando nós tomamos decisões com base no temor do Senhor, quando nós conduzimos a nossa vida com base no temor do Senhor, vamos ser bem-sucedidos. Vamos encontrar uma vida frutífera. Vamos andar de maneira segura no mundo. No domingo passado, nós falamos sobre o coração. Porque a grande mensagem do livro de Provérbios é que o sábio, ele teme ao Senhor e ele guarda o seu coração. E a gente descobriu na semana passada que guardar o coração significa vigiar a nossa interioridade, porque nós somos aqueles que nos traímos. Sabedoria é ter coragem de se colocar em xeque. Sabedoria é ter coragem de você olhar para dentro de si e falar: o problema sou eu. O problema do meu universo sou eu. Não é a minha sogra, não é o meu salário pequeno, não é o meu filho rebelde. O problema do meu mundo sou eu. É o meu coração desesperadamente enganoso e corrupto. Hoje eu quero conversar com você e dar continuidade nessa temática da sabedoria, falando sobre a chamada anatomia da sabedoria. O livro de Provérbios, meus irmãos, ele é riquíssimo em metáforas, ele é riquíssimo em figuras de linguagem, e o livro de Provérbios, ele usa figuras de linguagem para comunicar sabedoria para nós a partir daquilo que os médicos e os profissionais da saúde falam e chamam de anatomia. O sábio de Provérbios, ele vai falar dos olhos do sábio, vai falar das mãos do sábio, vai falar dos pés do sábio, vai falar do coração do sábio, como a gente falou na semana passada. Então hoje eu quero olhar para essa passagem, que é bem conhecida, e ter como enfoque aqui a anatomia. Note o texto que a gente acabou de ler, ele diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta.
E aí ele vai começar a falar de partes do corpo. Ele diz assim: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que traça plano, pé que se apressa a fazer o mal. O livro de Provérbios, o sábio aqui, ele está usando figuras da anatomia para nos comunicar verdades espirituais extremamente importantes e que vão orientar a gente, que vão nos ajudar a orientar a nossa vida no ano de 2020. Como nós temos proposto para você, de todas as resoluções que você fez para 2020, de tudo que você planejou na sua lista de 2020, que 2020 seja um ano em que você alcance e busque sabedoria. Agora, o texto diz: há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que Ele detesta. E meus irmãos, esse versículo, e pregar esse versículo, ele é chocante nos dias de hoje, porque esse versículo, ele fala algo que as pessoas, e especialmente a igreja evangélica moderna, não quer ouvir. Que sim, Deus também odeia um monte de coisa. Sim, Deus ele tem raiva de um monte de coisa. Sim, Deus ele fica irado com um monte de coisa. O mundo evangélico gosta muito do discurso de que Deus ele é amoroso, de que Jesus ele veio para salvar a gente, e tudo isso é verdade. Deus é amor. Isso é verdade, que Jesus ele nos amou com amor a ponto de ir para a cruz em nosso lugar. É verdade que o Evangelho é uma mensagem de amor. É verdade que a mensagem cristã é uma mensagem de amor. Mas ela não é só uma mensagem de amor. Ela não é só uma mensagem de graça. Ela não é só uma boa notícia no sentido de que vou falar para você aquilo que você quer ouvir. O Evangelho, ele apresenta também um Deus que ama, mas um Deus que se ira. Um Deus que ama, mas um Deus que odeia algumas práticas. E por causa desse mundo mimimi evangélico que nós vivemos hoje, em que as pessoas elas não têm mais condições de ouvir uma crítica, ou de ouvir uma palavra um pouco mais dura, ou ouvir uma verdade direta, as igrejas evangélicas têm desidratado o evangelho nesse aspecto que o evangelho nos apresenta. Deus é amor, mas também Deus é juízo. Deus é amor, mas Deus também, Ele é justiça. Deus ama, mas Deus também é santo. Deus ama, mas Deus também, Ele odeia o pecado. Por isso, nós vivemos essa época de uma revolução afetiva, de um ressentimento evangélico absoluto. Qualquer coisa que diga que Deus ele não está feliz, de que Deus ele não quer, ele odeia o pecado, de que Deus ele se entristece com as nossas práticas quando nós viramos as costas para Ele, esse tipo de discurso, então ele já não é mais bem aceito. Acredite, enquanto falo isso para você agora, já tem alguns aqui que estão, esse cara não está falando algo que eu gostaria de falar, de ouvir. Agora, meus irmãos, eu vim propor para você que Deus ele precisa ser juízo para Ele ser amor. Para Deus ser amor, como a Bíblia fala, Ele precisa ser juízo. E deixa eu explicar para você o que eu estou querendo dizer para você. No dia que eu me casei com a Isabela Pedruzzi, minha esposa, eu falei para ela, eu amo você. E por que falei para ela, eu amo você? Isabela espera que eu a trate com juízo, ou com justiça. Em outras palavras, eu perco a minha mulher se eu chegar para ela e falar assim, amor, veja bem, você é a primeira de muitas. Aí ela vai virar para mim e vai falar assim, mas peraí, você não falou que me ama? Falei, então me trate com justiça. Me trate segundo a posição de tua esposa que ela exige.
Caso contrário, você pode dizer 1000 vezes que me ama, mas você não me ama, porque o seu amor não produz justiça, o seu amor não é justo, e amor injusto é sentimentalismo. Esse romancezinho, eu estava conversando esses dias com um adolescente que chegou para mim e falou assim: pastor, estou assistindo uma série na MTV. Eu falei: ih, rapaz, qual que é a série? De Férias com o Ex. Aí ele falou assim para mim: pastor, o negócio pega lá. Eu falei: conta aí para mim, dá o spoiler do negócio. Aí ele virou para mim e falou: pastor, é o seguinte, é um monte de jovem que vai para uma casa na praia e lá ninguém é de ninguém. Aí o negócio fica ruim e o clima começa a esquentar quando o pessoal começa a se gostar. Quando o ficante deixa de ser crush, e aí ele vira fixo, né? Por quê? Porque a partir do momento que tem amor, tem afeto no negócio, se esse cara está ficando comigo, está dizendo que gosta de mim, está dizendo que me ama, por que ele vai na festa do coisa e fica com a outra? O de Férias com o Ex é a melhor lição que você pode ensinar para os seus filhos sobre um amor justo. Amor é justiça, meus irmãos. Agora, justiça sem amor é brutalidade. Justiça sem amor é brutalidade. Por mais certo que eu e você possamos estar sobre um determinado elemento, se a gente comunica isso sem amor, essa verdade é intragável. Essa verdade, a gente não consegue engolir, não consegue aceitar. Eu me achava uma pessoa super paciente até ter casado. Eu me achava uma pessoa super do bem, super amorosa, até ter me casado, quando a minha esposa, como espelho da minha alma, me mostra que eu sou um cara rancoroso, Shrek mesmo. E aí, é impressionante, porque em alguns momentos em casa eu estou certo. Eu sei que eu estou certo. Só que porque eu não faço essa comunicação em amor, Isabela não consegue assimilar o que eu estou dizendo. Porque justiça sem amor é brutalidade, enquanto amor sem justiça é sentimentalismo. Amor pressupõe justiça, e justiça só se processa em amor. Por isso que a gente precisa conceber um Deus que é amoroso e justo. Porque Ele me ama, mas porque Ele é justo, Ele quer me ver crescer. Ele quer me ver mudar. Ele quer me ver deixar o meu pecado de lado. Porque Ele me ama, Ele quer me ver e vai tratar áreas da minha vida que eu não gostaria que Ele tratasse. Colocar dedo nas minhas feridas que às vezes eu não queria que Ele colocasse. Mas porque Ele me ama, assim Ele o faz. Você que é pai, você entende perfeitamente aquilo que eu estou dizendo. Porque às vezes você vai precisar ferir o seu filho por amor. Você vai precisar ferir e machucar o seu filho por amor, porque há feridas que amam, que são produto do amor. Porque é melhor você disciplinar o seu filho agora e ele chorar agora do que ele chorar na cadeia quando ele for adulto. Aí você disciplina o seu filho hoje. Ele chora, ele reclama, às vezes ele até diz: você não me ama. Mas você está exercendo disciplina e juízo porque você o ama e quer o bem dele. Assim é o nosso Deus. Por isso que Ele diz que nos ama, mas Ele também diz para a gente que há coisas que Ele rejeita e abomina, detesta. Detesta. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Como você sabe, eu cresci no ambiente cristão, no lar cristão, na igreja, meu pai é pastor, eu cresci rato de igreja, a minha educação ela foi essencialmente cristã e etc. E é interessante que o meu pai, ele tinha regras muito absolutas, assim, muito claras. É bem verdade que às vezes, infelizmente, ele não é perfeito, ele pisou na bola com a gente em termos de ser, às vezes, até legalista demais, mas o meu pai, ele tinha uma coisa que a gente sabia qual que era o limite.
Meu pai falava assim: olha, o negócio é o seguinte, eu vou aturar de você qualquer coisa, menos duas coisas. Primeiro, você mentir para mim. Segundo, você querer me enfrentar e desmerecer a minha autoridade. Você mentir para mim e você me enfrentar e desmerecer a minha autoridade, eu não vou conversar com você, eu vou disciplinar você. Para todas as outras coisas a gente pode conversar. Se eu te pegar mentindo para mim, e se eu te pegar desmerecendo a minha autoridade, não vai ter vez. Eu vou te disciplinar. Como filho, eu sabia disso. Como filho, eu sabia que eu podia tocar fogo na casa. Mas mentir para o meu pai e desmerecer e desrespeitar a autoridade dele era o limite. O que eu estou querendo dizer para você é que meu pai, ele detestava e abominava mentira e desrespeito. Deus detesta e abomina 6 coisas. 6 coisas, na verdade, ele odeia. E a 7ª, ele abomina, ele detesta. Que coisas são essas? Primeiro, olhos altivos. Está aqui o olho do sábio. O altivo, ele não é sábio por definição. O altivo, o arrogante, como eu falei para vocês há 3 domingos atrás, o arrogante e o autossuficiente, ele não consegue encontrar sabedoria, porque o autossuficiente acha que sabe. O autossuficiente acha que não tem nada a aprender. O autossuficiente, aquele que tem olhos altivos, que olha as pessoas de cima para baixo, ele não vai aprender nada com as pessoas. Por quê? Porque ele acha que não tem nada para aprender com ninguém. Enquanto o sábio, ele tem olhos de humildade, o tolo, ele tem olhos altivos. O insensato tem olhos altivos. E essa postura insensata de altivez, ela é detestável ao Senhor. Por uma razão muito simples, meus irmãos, porque isso é um eco satânico na nossa vida. Satanás foi expulso do céu por causa de rubris, por causa de arrogância, orgulho. Ele disse: subirei ao alto monte e serei semelhante ao Altíssimo. Em vez de subir, desceu. Por isso que a palavra de Deus nos diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Porque quando Deus, ele olha alguém de olhos altivos, ele vê um pequeno Satanás. Ele vê um pequeno demônio. Ele vê um demônio ali. E meus irmãos, a minha experiência como professor, ela é espetacular, no sentido de pegar seminarista de primeiro ano. Eu amo dar aula para seminarista de primeiro ano. Amo. Se tem assim, uma paixão que eu tenho é dar aula para seminarista de primeiro ano. Por quê? O seminarista de primeiro ano é aquele indivíduo que vai para o seminário porque deu certo na igreja. Ele deu certo na igreja, ele liderou alguma área na igreja, ele está dando certo na igreja, está indo bem, etc. Aí o pastor vem e fala assim: meu filho, você tem vocação. Vai estudar a Bíblia, vai estudar teologia, vai se preparar para o ministério. Aí ele cresce, né? Uau, o pastor identificou em mim um negócio legal. Aí ele chega no seminário, ele acha que sabe tudo. É impressionante a altivez dos olhos de um seminarista de primeiro ano. Aí nós, professores, precisamos lembrar esse aluno de primeiro ano que ele não sabe nada. É super divertido você ver um seminarista de primeiro ano não conseguir responder perguntas elementares da fé cristã e da teologia cristã e se tocando de que, na verdade, ele não é tudo aquilo que ele acha. No primeiro ano, nós, professores, no seminário, a gente precisa humilhar esse seminarista, sabe por quê? Porque se ele não for humilhado, ele não vai aprender. Se ele não for humilhado, ele não vai conseguir se despir das suas convicções e, eventualmente, construir novas convicções. Se ele não for aquele indivíduo que diz assim: peraí, eu preciso revisar os meus conceitos, eu tenho muito a aprender, ele não vai construir um coração sábio. Então, no primeiro ano, os meus alunos aqui, eles estão dando risada,
porque eles se identificam. No primeiro ano é aquele ano em que você choca o aluno. Você acaba com o aluno. Mas isso é bom, porque ele só chega no 4º ano do seminário da formação, se ele passar pela humilhação do primeiro. Caso contrário, a sua altivez não vai deixar ele terminar. A sua altivez não vai deixar ele chegar na reta no final. A sua altivez não vai deixar ele construir conhecimento e se tornar uma pessoa útil. Indivíduos altivos, eles lembram ao Senhor de Satanás. Indivíduos altivos, eles não conseguem aprender. Indivíduos altivos, eles não podem ser e entrar num processo de crescimento porque acham que sabem tudo. Segundo, língua mentirosa. O texto fala de língua mentirosa. Então, os olhos do sábio são os olhos humildes. A língua mentirosa é outra coisa que Deus odeia. E, meus irmãos, para a gente tratar essa questão da língua mentirosa, a gente precisa entender o poder da língua. A gente só entende o poder da língua na medida que a gente descobre que a língua, ela nunca nos coloca em terreno neutro. A nossa comunicação, ela nunca é neutra. Ou nós estamos comunicando verdade e edificando e abençoando com a nossa boca, ou a nossa boca literalmente é a boca maldita do inferno. Quando nós abrimos a boca, diz a palavra de Deus, ou nós abençoamos ou nós amaldiçoamos, não tem meio termo. Não existe meio termo. Inclusive em Tiago, no capítulo 3, o Tiago vai nos dizer que o varão perfeito é aquele que domina a sua língua. O varão que encontrou a estatura perfeita, o sábio, é aquele que domina a sua língua. É aquele que entende que se a gente não domina a língua, a gente se enforca nela. Isso daí é um dito que não está na Bíblia, mas devia estar. Meu avô falava isso para a gente bastante. Meu sábio avô, Abraão Sexu, ele falava, quem fala demais, o linguarudo morre enforcado na própria língua. O linguarudo morre enforcado na própria língua. O peixe morre pela boca. O tolo morre pela língua. Se nós não controlamos a nossa língua, de novo, nós nos tornamos semelhantes a Satanás, que é o pai da mentira. Deu para entender agora por que Deus detesta essas coisas? Porque cada uma dessas coisas lembra Deus de Satanás. Deus abomina essas coisas porque quando ele vê um filho dele fazendo isso, ele se lembra de Satanás. Por isso que Deus abomina essas coisas. Agora, deixe-me chamar a sua atenção para um negócio que eu acho sensacional, e eu não tenho mais muito tempo, mas se você um dia abrir lá em Tito, no capítulo 3, você vai ver que lá em Tito, nós temos uma passagem em que o apóstolo Paulo, ele está falando sobre as mulheres mais velhas da igreja. E ele fala assim sobre as mulheres mais velhas, ele diz assim que essas mulheres mais velhas, elas devem ser reverentes e não devem ser caluniosas. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Tito, não no capítulo 3, capítulo 2, versículo 3. Ele diz, as mulheres mais velhas devem ser reverentes e não caluniosas. Em grego, na sua forma original, está literalmente escrito, e não diabólicas. Elas devem ser reverentes e não diabólicas. É bem verdade que tem muito homem também diabólico. Tá? Tem aquilo que eu sempre falo, as mocreias do WhatsApp e os mocreios do WhatsApp. Eu não sei se você já me viu falar isso, mas eu vou repetir. As mocreias do WhatsApp é uma expressão que eu emprestei do Gregório de Matos Guerra, que ele falava das mocreias da sacada. Quem eram as mocreias da sacada? As mocreias da sacada eram aquelas mulheres que viviam na antiguidade, e na época não tinha Facebook, televisão, não tinha de férias com o ex e BBB,
Então, a mulherada ficava na sacada, terminava de fazer as suas coisas da casa e ficava na sacada vendo a movimentação da vida das pessoas. E aí o Gregório de Matos Guerra, que é um autor do mundo da língua portuguesa, ele fala das mocréias da sacada que ficavam falando, fazendo fofoca da vida das pessoas. Você viu o doutor fulano? Entrou na casa da fulana. Você viu o doutor? Sabe a mocréia que fica na sacada, olhando para a praça da cidade, vigiando a vida dos outros. Hoje não tem mocréia da sacada, tem mocréia do WhatsApp. Tem mocréio do WhatsApp. Tem aquele que fica lá, você viu? Nossa, ele trocou de carro. Você viu a roupa que ela veio? Tito capítulo 2, versículo 3 está dizendo que isso é língua diabólica. Deus abomina isso. A sabedoria está em saber fechar a boca. A sabedoria está em saber falar sempre de maneira apropriada, sempre de maneira temperada. A sabedoria reside em dominar a sua língua. Estava conversando com um rapaz recentemente, e ele falou que ele estava tendo problema com um subordinado dele, que o cara era o falastrão da empresa. Sempre tem, né, o falastrão da empresa. E ele falou, cara, eu vou ter que demitir o cara, porque ele se enrola, fala muito, falador, e vai falando, e vai cavando o próprio buraco com a língua dele dentro da empresa. Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, pior, ele é crente. O pessoal fala que as pessoas, elas cavam o próprio buraco no ambiente de trabalho. Não, elas não cavam o próprio buraco, elas lambem o próprio buraco. Porque, de maneira geral, elas são demitidas e começam a passar perreio no ambiente de trabalho por causa da sua língua. Porque fala do par, fala do outro, fala do chefe, não sei o quê, de repente é demitido e não sabe por quê. É persona non grata, porque lambeu o buraco onde vai ser enterrado. Língua diabólica só traz frutos malditos. O sábio tem uma língua controlada, porque ele entende, toda vez que eu abro a minha boquinha, ou eu falo algo que abençoa e edifica, ou eu abro a boca e falo algo que amaldiçoa. Não tem meio termo. Não existe comunicação neutra no cristianismo. Ou ela é bênção, ou ela é maldição. Terceiro lugar, mãos que derramam sangue inocente. Todas as vezes que a Bíblia fala de mão, ela fala da obra das nossas mãos. Ela fala do resultado da mão, ou fala de trabalho, ou fala daquilo que é a intenção da nossa construção. Aquilo que nós queremos fazer. Todas as vezes que a Bíblia fala de mão de maneira metafórica, ele está falando daquilo que é o resultado do labor das mãos. E a mesma coisa, meus irmãos, como é a língua, são as nossas mãos. Os frutos do labor das nossas mãos, ou eles são benditos ou eles são malditos. Também não tem meio termo. Não dá para você fazer alguma coisa da tua vida e falar assim, isso daqui é neutro. Não. Ou é uma obra que abençoa, ou é uma obra que amaldiçoa. Ou é algo que Deus vai olhar e elogiar, ou é algo que Deus vai olhar e vai detestar. Não tem meio termo. Sabe por quê? Porque a obra das nossas mãos, ela revela o que tem dentro do nosso coração. Eu acho que já falei aqui. Algum tempo atrás estava conversando com um rapaz que começou uma startup de games para dispositivos móveis. E aí ele estava lá com a startup dele para games de dispositivos móveis e estava dando certo, recebeu um investimento de fora e não sei o quê. Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, decidi que eu quero ser milionário antes dos 25. Aí eu falei, legal, não tem problema em si querer ser milionário antes dos 25. Não tem problema em si você desfrutar dos bons resultados do teu trabalho, do teu esforço. A pergunta é, como é que você vai chegar lá? Não, pastor, veja bem, sabe o que é? A gente vai fazer uns contratos aqui, uns contratos ali, não sei o quê. Aí eu virei e falei assim, tá. Mas algumas coisas que você está me falando aí, elas são absolutamente antiéticas.
Você vai machucar, você vai passar por cima de algumas pessoas para chegar onde você quer. Pastor. É a vida de cão do mercado. A obra das nossas mãos revela a dureza do nosso coração. Aquilo que a gente faz revela aquilo que a gente é. E aqui o texto está falando de gente, de mão que é apressada em derramar sangue. Mão que é apressada em derramar sangue é o mesmo que dizer alma do cara que é ruim. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conviver com uma pessoa genuinamente iracunda. Se você já teve a oportunidade de conviver, você sabe do que eu estou falando, o que é o iracundo. O iracundo é aquele que fazer o bem é um parto, dói, é algo absolutamente antinatural ao iracundo. Ele tem uma facilidade e uma pressa em fazer coisas más e machucar pessoas e derramar sangue. E habilidade para isso, que é tremendo. Agora, você esperar que esta pessoa faça uma boa obra, faça algo bom, comunique graça com a sua ação, isso é um parto. Indivíduos absolutamente inclinados para o mal. E a obra das suas mãos mostram isso. O cara anda e tem um rastro de sangue atrás dele. Onde quer que ele passa. Na família, no casamento, na vida financeira, no trabalho. Onde quer que ele passe, ele deixa um rastro de sangue. Porque o problema em si não é a mão, é o coração, é a alma. Assim como o problema em si não é a língua, mas a alma podre. O problema em si não são os olhos, mas a arrogância do coração. Isso tudo revela a nossa carnalidade, revela o quão somos maus e dependentes e desesperadamente necessitados de um Redentor. Porque é isso que nós somos. Nós derramamos sangue. Em último lugar, o texto fala da testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Esse que é aquele que provoca discórdia entre os irmãos, esse ele é detestável. Enquanto essas outras coisas Deus odeia, Deus ele não tem inclinações favoráveis, em relação àquele que provoca discórdia entre os irmãos, esse daí ele tem Deus como inimigo. De novo, eco satânico. Quem foi que provocou discórdia entre os anjos? Quem levou consigo terça parte do céu? Quem causou ruptura no corpo angelical? Satanás. Aquele que causa ruptura entre os seus irmãos? Pequeno Satanás. Aquele que fala de maneira diabólica? Pequeno Satanás. Aquele que tem olhos altivos? Pequeno Satanás. Aquele que tem mãos prontas para derramar sangue? Pequeno Satanás. Aquele que racha? Pequeno Satanás. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que a anatomia da sabedoria está em zelar pela unidade e pela coesão daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós vivemos. Zelar pela unidade do nosso casamento, zelar pela unidade da nossa família, zelar pela unidade do nosso ambiente de trabalho, zelar pela unidade é marca do sábio. O sábio não vive rachando por aí. O sábio, ele não vive falando, então eu não quero, então eu vou largar, então me ponha fora disto. Esse é o tolo. O sábio fala, vou zelar pela unidade. O sábio diz, isso é importante, mais importante do que as minhas preferências.
A minha família, o meu casamento é mais importante do que a toalha em cima da mesa, da cama, ou o lixo que não foi tirado do banheiro. Os meus relacionamentos familiares, eles são mais importantes do que o empréstimo lá que eu dei para o meu cunhado e ele não me pagou. A minha vida na comunidade, entre os meus irmãos em Cristo, ela é mais importante se somos daqueles que acreditam na predestinação ou não. Ou se somos isso ou aquilo. Ou se a igreja é mais tradicional ou mais avivada. A unidade é mais importante, o relacionamento e o vínculo é mais importante. Por isso que Deus odeia aquele que causa discórdia. Deus odeia esse, porque ele é um pequeno Satanás. E meus irmãos, esses indivíduos com espírito de rixa, de racha, eles são abomináveis. Eles são abomináveis. Eu não sei se você já teve que lidar com gente assim, mas ser mulher de um homem assim, ser filho de um pai e uma mãe assim, ser pai de um filho assim, ser empregado ou chefe de uma pessoa assim, é miserável, é conduzir os outros à miséria. Porque a última coisa que eu tinha para dizer para você, meu irmão e minha irmã, fechando essa série, é que nós precisamos de sabedoria e entender a anatomia da sabedoria, porque a nossa tolice nunca é só para a gente. A nossa tolice nunca só afeta a gente. A nossa tolice afeta aqueles que estão perto de nós. A nossa tolice afeta o nosso filho, a nossa mulher, o nosso marido, o nosso chefe, o nosso empregado, o nosso gerente do banco. A nossa tolice nunca só afeta a gente. Por isso que a gente precisa viver uma vida de sabedoria, porque uma vida tola, ela não prejudica só a mim, ela prejudica aqueles que estão perto de mim. Entender que olhos humildes é a receita da sabedoria, mãos prontas para fazer o bem é a receita da sabedoria, a língua controlada é a receita da sabedoria, porque isso produz unidade. E isso afeta e abençoa aqueles que estão perto de mim. Enquanto a minha tolice, enquanto a minha falta de sabedoria vai prejudicar profundamente aqueles que estão perto de mim. É miserável estar perto de um tolo e ser afetado pelas atitudes de um tolo. A minha pergunta para você, encerrando essa série, ela é simples e direta. O que você quer que as pessoas experimentem quando estiverem perto de você? O que você quer que as pessoas vejam com a sua postura? Ela é de humildade ou ela é de altivez? Quando você abrir a boca nesse ano, o que você espera? Que venha o hálito do inferno? Ou venha uma palavra que abençoa? Quando você se propuser fazer algo e construir com a sua mão algo esse ano, o que você quer fazer? Eu vim dizer para você, Deus, Ele espera de mim e de você sabedoria. Porque a nossa tolice nunca é só para a gente. A nossa tolice nunca afeta só a gente. A nossa tolice não vai prejudicar só a gente. Então, por amor àqueles que estão perto de nós, por amor dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos chefes e empregados, por amor daqueles que estão ao redor de nós, busquemos sabedoria. Abaixe sua cabeça. A palavra de Deus fala que aquele que busca a sabedoria encontra. A palavra de Deus fala que aquele que deseja um caráter sábio, adquirir habilidade de sabedoria, basta pedir que Deus dá, livremente. Pastor, como é que eu peço e adquiro essa sabedoria?
fala assim: Senhor, me dá o coração que tinha Jesus. Ele não era altivo, ele não tinha olhos altivos, ele era humilde. O único sangue que Jesus derramou foi o seu próprio, para o bem de outros. O sangue que estava na mão de Jesus não era dos outros, era o dele, pelo bem dos outros. Essa foi a obra que Jesus fez. Da boca do Senhor Jesus saía palavras de vida. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E o Senhor Jesus disse: vinde a mim. Porque eu estou nesse negócio de andar unido, de andar junto. Eu não acredito nesse mundo de discórdia, nesse discurso de racha. Eu chamo para perto e falo: venham a mim. A gente vive Rockma na medida em que a gente vai para Jesus. A gente descobre o que é sabedoria na medida que a gente busca ser semelhante ao nosso Mestre Jesus. A gente é redimido da nossa tolice na medida que a gente se entrega a Jesus e diz: Jesus, faz da minha vida uma vida marcada por sabedoria. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Jesus nos dá e nos dirige à sabedoria. Obrigado pela humildade de Jesus. Obrigado pelas palavras de vida que saem da boca de Jesus. Obrigado pelas mãos de Jesus que não derramam sangue, mas que sangraram por amor de outros. Obrigado porque olhando para Jesus a gente encontra Rockman. Olhando para Jesus a gente encontra sabedoria. Olhando para Jesus a gente encontra tudo aquilo que a gente precisa para uma vida bem-sucedida. Nós oramos assim no nome dele. Amém.